Metodologia da pesquisa em educação. Essa é uma revisão para a AP1. É uma disciplina pedagógica de licenciatura em pedagogia. E este é um resumo que foi postado na plataforma. O que é metodologia? Aqui não tem essa resposta, então vou ver aqui uma avaliação à distância que tem essa resposta mais especificamente. Então, o método científico é o conjunto de procedimentos organizados e sistemáticos que orienta a pesquisa para produzir conhecimento confiável e investigar fenômenos, sendo um caminho que garante objetividade, clareza e validade ao trabalho científico. Então aqui vem falando aqui dos tipos de conhecimento. Esse tipo de conhecimento da metodologia aqui é um conhecimento científico, que é o uso sistêmico de métodos para resolução de problemas e busca de uma relativa verdade. Mas antes de existir o conhecimento científico, porque ele não existia, né? Para ele começar a existir, tiveram vários conhecimentos anteriores. O senso comum, por exemplo, crença coletiva por percepção cotidiana. Pode acontecer de um povo indígena que usa uma planta, um chá para curar, aí começa a perceber das pessoas que vão visitar a aldeia que esse chá cura mesmo, e os cientistas descobrem isso, vão nessa aldeia, tem aquela troca de saberes, né? Procura saber como é e pega essa planta para estudar, e dali são feitos remédios, e assim foram descobertos vários remédios. Então, para ter se tornado um método científico, teve algo que levou a acontecer isso. É um conhecimento comum que os cientistas, sejam de várias áreas, né? Seja da matemática, seja de ciências, biologia, educação. Então, pega esse conhecimento comum e começa a investigar e analisar, até fazer um sistema de métodos para resolver problemas. Por isso, um trabalho científico ele tem que ter uma relevância social. Se ele não tiver uma relevância social, ele não é um trabalho científico. Ele tem que ter algo, como as plantas que se transformaram em remédio. O remédio é algo que tem relevância social. E outros tipos de conhecimento artístico, são produções artísticas. Tem conhecimento filosófico, vários filósofos que falam sobre várias teorias sobre a existência humana. Conhecimento religioso, que é o uso da espiritualidade para a explicação da realidade. Mas desses 4 aqui, são conhecimentos que não são científicos. Mas a abordagem do conhecimento científico, ele pode ser dedutivo ou indutivo. O indutivo, ele parte de casos particulares devidamente explicados para se chegar a uma conclusão geral e mais abrangente que as premissas investigadas. Fase da indução, observação de fenômenos, descoberta da relação entre eles, generalização dessa relação. Então, o indutivo aqui, como está falando, ele é o empirismo. E o que é? Vamos buscar aqui rapidamente, relembrar o que é empirismo. É uma corrente filosófica que defende a experiência sensorial, visão, tato, olfato, audição, como única fonte válida de conhecimento. São vivências, observações. Então, a pesquisa empírica é uma pesquisa de observação. Então, se ele é indutivo, se ele ele vai partir de casos particulares, então está se observando. Então, quando falar indutivo, é empirismo, aí você vai lembrar que empirismo é observação. Induz de um caso particular para se chegar a uma conclusão geral, que essa
conclusão vai servir para uma pesquisa científica, para resolver problemas, descobertas de cura de doença, por exemplo. O problema da indução é o salto indutivo, a partir de alguns casos observados para todos os existentes. Então, seria a desvantagem. Não precisa focar muito nessa parte aqui, não. E o dedutivo, ele reúne generalizações aceitas e leis abrangentes para explicação de parte e casos concretos. A explicação não acontece nas premissas utilizadas, mas na relação entre elas e a conclusão subsequente. Exemplo: todo metal é dilatado pelo calor, que é uma premissa maior, que é algo, é uma generalização aceita. Todo metal é dilatado pelo calor. Ora, a prata é um metal, premissa menor, logo a prata é dilatada pelo calor. Então aqui o dedutivo está falando do racionalismo. Se o dedutivo ele é racionalismo, ele é feito de experimentos. Acredito que, eu vou até pesquisar aqui, que o método dedutivo ele é mais usado nas ciências naturais. Vamos ver aqui, método dedutivo mais usado em ciências naturais. É mais usado nas ciências naturais, é o método dedutivo. Ele é dedutivo. Ele é dedutivo para validar a hipótese. Então, as ciências naturais física, química, vamos dizer assim, que esse dedutivo não é muito a nossa área pedagógica. A nossa área pedagógica vai ser usado mais o indutivo, que é o empirismo, observação. Então, vamos escrever aqui, método indutivo mais usado em ciências humanas. Exemplo, pedagógicas. Vamos ver. O método indutivo é mais usado nas ciências humanas, incluindo áreas pedagógicas, que é uma pesquisa qualitativa baseada em observação direta e análise de casos particulares, que é o que a gente mais vai estudar aqui. É isso aí, que a nossa parte, a nossa área, ela foca em pesquisa qualitativa, nossa área pedagógica. E essa pesquisa quantitativa também tem na área pedagógica, mas não é o foco. A maior parte é pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa ela é mais usada para dados numéricos, como por exemplo o IBGE, dados de matemática, física, mas ele também é usado nessa área da pedagogia. E nós vamos usar muito estudo de caso, que, por exemplo, pedagogos e educadores observam o comportamento dos alunos, método de ensino, dinâmica na sala de aula. Então, método indutivo, incentiva os alunos a descobrir o conhecimento por meio de observação e análise. E assim a gente pode observar, então, aqui, que esse método indutivo, empirismo, é algo que está observando em casos particulares. Então, a maioria dos TCCs o ENF são, na área da pedagogia, são pedidos de estudo de caso, que usa muito o empirismo, que vai observar fenômenos, por exemplo, numa escola, vai investigar algo na escola, como por exemplo, o ambiente alfabetizador em uma escola, uma pesquisa, né? Seria uma pesquisa, vai observar, vai fazer uma entrevista com vários professores. E assim tem, por exemplo, temas como a relação entre a família e a escola, também é um outro tema. E tem vários temas aí de pesquisa que podem ser, como a inclusão no ambiente escolar no município X, que assim são feitos estudos de caso, que são pesquisas, e são realizados questionários. Tudo isso vai ser abordado mais na frente, mas já estou adiantando aqui só para poder entender como isso é trabalhado na nossa instituição.
quando chegar na época do TCC. E o método científico? Aqui tem um conceito de Marconi e Lakatos, 2006, que são autores bem conhecidos, também usados em TCC. O método científico é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, nós temos aqui este conceito, tem este outro aqui que foi realizado, esse conceito aqui foi construído numa avaliação à distância. Então, você olha um pouquinho de cada um e cria o seu conceito. Vamos ver aqui também na inteligência artificial, se ela cria aqui um conceito básico aqui para a prova. Pesquisando aqui na inteligência artificial, nós conseguimos aqui duas opções. Método científico como um roteiro sistemático e racional que orienta o cientista na busca por conhecimento válido. Uma coisa é certa, o método científico ele serve para traçar o caminho da pesquisa, garantindo segurança e economia dos recursos ao identificar erros e fundamentar decisões. Outra opção é o conjunto de processos lógicos usados para alcançar a verdade científica. Sua função é organizar a investigação de modo que o resultado seja confiável, né? Então tem outra aqui, ó, palavra-chave para memorização rápida. Ferramenta sistemática para obter conhecimento válido com máxima segurança e eficiência. Eu não gostei muito desse último conceito, não. Eu acho que uma coisa que é chave aqui, que é muito importante, ele é um roteiro. Um método científico ele é um roteiro sistemático e racional que orienta o cientista na busca até da resposta para a pergunta do projeto de pesquisa, né? Também ele é muito importante saber que este conhecimento ele vamos ver aqui nessa AD1 aqui. Ele orienta a pesquisa também, sendo um caminho que organiza, que garante objetividade, clareza e validade. Ele é um caminho a ser seguido. O método é um caminho com procedimentos organizados e sistemáticos para orientar a pesquisa. Enfim, há diversas formas de escrever esse conceito aí. O bom é tentar criar o próprio conceito e decorar. Tipos de pesquisa, nós temos a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. A exploratória ela tem maior familiaridade com o fenômeno estudado, né? Pode desenvolver hipóteses, é utilizado principalmente em fenômenos ou locais ou grupos nunca estudados. Essa exploratória ela é uma pesquisa que ela investiga um grupo pequeno, não é usado para nada de pesquisa grande, não. Uma pesquisa, por exemplo, de TCC, um estudo de caso, pode usar essa aqui, exploratória. A descritiva, essa descritiva já não é muito usada aqui por nós no nosso TCC, porque ela fornece uma representação profunda dos dados pesquisados. Descreve exaustivamente o fenômeno observado antes de criar hipótese ou teorias. Então, essa descritiva que ela é usada em trabalhos maiores, não no TCC, é uma pesquisa maior. E a explicativa, utilizada quando o fator pesquisado já tem conhecimento publicado sobre. Esse material pode ser usado como base para novas correlações de fatores. Então, esse explicativo também é o uso de vários autores. Acredito que possa ser uma pesquisa bibliográfica. Agora eu vou pedir aqui na inteligência artificial
um exemplo para cada um tipo de pesquisa. A exploratória que a gente tem como é um fenômeno muito recente, ainda pouco estudado nessa faixa etária. Por exemplo, na educação, o uso do chat GPT por crianças do primeiro ano. Ela é exploratória, é um tema que não é muito pesquisado, então o pesquisador busca entender como elas interagem com essa ferramenta. Um exemplo de pesquisa descritiva: perfil socioeconômico e hábitos de leitura dos alunos da EJA, na cidade X. Por que descritivo? O objetivo aqui é detalhar quem são esses alunos, quantos livros leem por ano, qual gênero prefere. Não busca a causa, mas sim um mapa fiel da situação atual. E a explicativa: identificar as causas e o porquê das coisas. Exemplo na educação: a relação entre a falta de merenda escolar e o índice de evasão dos alunos em escolas rurais. O pesquisador usa teorias já existentes sobre segurança alimentar, tal, para poder saber por que para provar que a falta de refeição é a causa direta da desistência do aluno. Isso tudo que são exemplos da inteligência artificial, né? Então é só para a gente, não quer dizer que a gente vai, é só para clarear o pensamento, porque às vezes a gente só lendo, a gente não entende muito. Agora eu vou pedir um outro exemplo para o primeiro item. Outro exemplo para a exploratória, sem ser o uso do chat GPT, porque essa ficou difícil, pouco difícil para entender. Vamos pedir um exemplo mais simples. O impacto do uso de brinquedos de simulação de profissões em creche comunidade ribeirinha. Porque é exploratório. O pesquisador está entrando em um cenário muito específico. Objetivo. O objetivo é se familiarizar, né, com o tema. É bem complexo isso. Essa parte aqui desses tipos de pesquisa, eles são bem complexos. Natureza da pesquisa, ela pode ser quantitativa ou qualitativa, e aqui eu também tenho algo aqui que eu encontrei, uma apostila antiga aqui, mas que ela já deve estar, que eu tenho aqui, mas ela deve ter ainda na plataforma, né? Aqui, essa apostila aqui de 2023, mais ou menos 2022, quando eu estudei metodologia. O método quantitativo preocupa-se com a representatividade numérica, isto é, medição objetiva e quantificação dos resultados. O objetivo é generalizar os dados. A quantitativa é apropriada para medir tanto opiniões, atitudes, preferências como comportamento. Ela usa muito esses itens, a quantitativa, dados, variáveis, informação coletada pelo pesquisador, variáveis, uma escala de há quanto tempo você seleciona, né, alguma coisa que vai medir quantidade de professores que lecionam há 1 ano, ou 5 anos ou mais. População. Qual é a população? Qual é a amostra que vai ser pesquisada? Assim, por exemplo, no exame de sangue retira apenas uma quantidade para examiná-lo. Então, tem uma amostra, né? Quantidade da amostra. O método qualitativo tem a seguinte característica: tem um ambiente natural como fonte direta dos dados, pesquisador como instrumento-chave. Pesquisa qualitativa é descritiva, ela vai descrever os fenômenos por meio dos significados do ambiente, né? Assim, são expressos em forma de transcrição de entrevista. Por exemplo, a gente faz uma entrevista e vai
explicar, transcrever entrevista, narrativas, declarações, fotografia, desenho, documento e diários pessoais. Então está descrevendo algo através desses itens aqui. A preocupação está em conhecer como determinado fenômeno se manifesta. Eles analisam os dados indutivamente. As abstrações são construídas a partir dos dados. Aqui nós temos um quadro que você pode pausar e ler a diferença aqui. Diferenças entre os métodos qualitativo e quantitativo. Qualitativo, qualidade, então é subjetivo. Ele testa teoria, ele possibilita narrativas ricas, porque algo que está vendo a qualidade, ela vai ter mais uma investigação mais assim, interpretações individuais. Os elementos básicos da análise, palavra e ideia. O pesquisador participa do processo. E tem várias outras coisas aqui, olha. Busca particularidades. Agora, o quantitativo, ele é objetivo, desenvolve a teoria, possibilita análises estatísticas. Os elementos básicos são os números. O pesquisador mantém a distância do processo, raciocínio lógico e dedutivo, estabelece relações, causas, preocupa-se em quantidade, busca generalização, depende do contexto. Olha que algo importante aqui. Qualitativo é subjetivo, quantitativo objetivo. O qualitativo, como ele é subjetivo, né? Ele busca particularidades. E esse aqui, quantitativo, ele é objetivo, então busca generalizações.